Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Estamos, nesses últimos vídeos, objetando algumas afirmações de um pregador adventista. Esta pregação está no YouTube sob o título Impossível Deixar de Pecar? Resposta aos pastores adventistas do sétimo dia. Então veja. Eu não sei quem foi que publicou esse vídeo aqui, não sei quem é o pregador, estamos simplesmente objetando as suas falas, objetando aquilo que ele diz, aquilo que ele afirma ser a verdade, certo? Não estamos fazendo juízo de valor do pregador. Não sei quem ele é, não sei seu nome, não sei onde mora, certo? Então nós não estamos aqui fazendo juízo de valor sobre ele, ok? Até que me provem o contrário, ele é filho de Deus também, né? Deus o ama, pronto e acabou. Ponto final. Agora, eu não posso concordar com as afirmações que ele faz no seu sermão de cerca de 1 hora e 10 minutos, certo? Por isso é que nós estamos objetando em partes a sua pregação. No meu vídeo anterior, eu não tive condições de comentar tudo, porque eu fiz uma espécie de análise espontânea e resposta, né, espontânea àquilo que ele ia dizendo, né? Só que alguma coisa passou despercebida por mim e eu não comentei. E é o que eu pretendo analisar agora. Algumas afirmações que ele faz acerca do pecado de Adão. Ele diz que o pecado de Adão não pode me condenar à morte eterna. Ele vai deixar isso claro. Ele vai deixar claro que o pecado de Adão produziu um estrago, é uma expressão que ele utiliza, um estrago na terra, né? Uma contaminação. Ele se utiliza da analogia da doença sendo transmitida de pai para filho para falar sobre o pecado, né? Então, com o propósito de dizer que eu não posso ser condenado pelo pecado de Adão, porque o pecado de Adão, quem tem que responder por ele é só ele, né? Isso vai deixá-lo em calças justas perante Deus, a gente vai ver isso. Ele, então, ele quer afirmar algo que a Bíblia, com o qual a Bíblia não concorda, né? E o que é interessante é isso. Ele faz uso aqui de textos que contradizem o desembocar da sua fala, as conclusões, as deduções da sua fala. Ele se utiliza de textos que contradizem isso, né? Então, para dizer que Adão paga pelo pecado dele, eu pago pelo meu, você paga pelo seu, ele se utiliza de um texto que está em Ezequiel, e vamos ler o texto, está em Ezequiel capítulo 18, e o versículo é o 20. Ezequiel 18, 20. A pessoa que pecar, essa morrerá. Veja, nesta frase do versículo 20, nós já temos uma afirmação bíblica verdadeira, verídica, quanto a quê? Quanto à consequência final do pecado, morte. Morte. A pessoa que pecar, essa morrerá. E quando a Bíblia afirma isso, a pessoa que pecar, essa morrerá, ela está, no caso aqui, Ezequiel, reverberando aquele pacto que Deus fez com Adão e Eva lá no Éden. No dia em que vocês comerem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Em outras palavras, é isso que Ezequiel, a mando de Deus, está reverberando aqui. A alma que pecar, morre. Porque Paulo vai dizer lá na frente, e nós vamos analisar esse texto daqui a pouquinho, o salário do pecado, ou seja, o preço que o pecado cobra de você e de mim e de qualquer um é a morte. Mas que morte é essa? É essa morte natural? Ele disse isso aqui na sua pregação. Os cemitérios estão cheios de pessoas dormindo o sono da morte. Então ele faz uma distinção entre sono da morte e morte eterna. Olha, outro absurdo que ele faz. Outro absurdo que ele comete. Mas vamos lá. Vamos ler o texto de Ezequiel 18, 20? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Eu poderia fazer
uma pregação somente sobre este texto, né? Somente sobre ele. Mas vamos lá, vamos analisar segundo a ótica do pregador. Ele se utiliza deste texto para dizer o seguinte: Adão paga o preço do pecado dele, eu pago o preço pelo meu pecado e você paga o preço pelo seu pecado. Né? Em outras palavras, é isso. Sem, no entanto, explicar o porquê que esse texto existe aqui no livro de Ezequiel. Por que esse texto está dizendo o que diz? Porque naquela época em que Ezequiel escreveu o seu livro, que leva o seu nome, o povo dizia o seguinte: olha, Deus está sendo injusto conosco por nos levar ao cativeiro. Por quê? Porque não fomos nós que pecamos, foram os nossos pais. Inclusive, eles se utilizavam de um provérbio. E o provérbio dizia assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Eles se utilizavam deste provérbio para acusar Deus de injustiça ao conduzi-los para o cativeiro babilônico. Eles diziam: foram os nossos pais que pecaram, não fomos nós. Nós estamos sendo condenados ao cativeiro por Deus de forma injusta. Por isso é que Deus se utiliza de Ezequiel, do profeta Ezequiel, como instrumento para deixar claro que não havia injustiça alguma por parte de Deus em conduzir o seu povo ao cativeiro. Porque ele vai dizer aqui, olha, Deus, pelo profeta Ezequiel, vai dizer aqui, Ezequiel 18, versículos 2 e 3. O que vocês querem dizer? Vocês ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Porque esse provérbio acusava Deus de injustiça. Aí Deus, através do profeta Ezequiel, no verso 4, diz: eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho, é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Veja, o salário do pecado está sendo expressado aqui, reverberado de forma clara, direta, categórica. Agora, que morte seria essa que a pessoa que peca é condenada? Seria o sono da morte? Como disse esse pregador aqui, os cemitérios estão cheios de pessoas que estão dormindo o sono da morte por causa do mal. É outra coisa ridícula que ele faz. Distinguir mal de pecado. O pecado produz mal. O pecado produz mal. Agora, quando ele atribui maldade em animais e vegetais, estou me utilizando de expressões que ele utiliza, ele o faz de modo ridiculamente equivocado, porque animais e vegetais são inimputáveis, agem por natureza, segundo a natureza da sua espécie. Animais e vegetais são inimputáveis, certo? Eu cheguei a dizer no meu vídeo que Deus imputou o pecado de Adão à fauna e à flora. Mas o que eu quis dizer com isso? Eu me contradisse? Não, eu quis dizer que fauna e flora, embora não tivessem pecado, receberam e foram afetados pelos efeitos do pecado de Adão. Fauna e flora não pecaram. Não pecaram. Não foi eles, fauna e flora, que pecaram. Mas por que Deus teve que amaldiçoá-los também? Deus amaldiçoou toda a terra. Gênesis 3,17. Então alguém já me fez um comentário crítico dizendo que quem contradisse fui eu. Quem foi contraditório fui eu ao dizer que Deus imputou o pecado de Adão à fauna e à flora. Mas quando eu disse que Deus imputou o pecado, eu quis dizer, eu deixei isso em caracteres, que Deus imputou o pecado fazendo com que fauna e flora recebessem os efeitos do pecado de Adão. Passaram a morrer também, mesmo sem terem pecado. E o pregador, como eu disse no último vídeo, ele diz que as hienas que devoram a zebra estavam transgredindo a lei. Mas antes ele disse, as hienas são inocentes, elas não têm culpa.
mas elas estão transgredindo a lei. Olha a contradição. Se elas não têm culpa, são inocentes, como é que animal pode ser acusado de transgredir a lei se animal irracional, ele não é um ser moral? A lei moral, ela só pode ser aplicada a seres morais, seres humanos. Seres humanos. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que animais e vegetais são inimputáveis, inimputáveis. A lei que Deus promulgou foi para o povo de Israel. Para o povo. Os animais não estão sob esta lei. Eles agem de acordo com a natureza de sua espécie. Agem por instinto. Não têm culpa. Agora, o que eles fazem, por exemplo, hiena devorando zebra viva, não é mal? Claro que é mal, certo? Então, quando ele utiliza de Ezequiel 18:20 para dizer que Adão paga o preço dele, eu pago o meu, você paga o seu, ele está descontextualizando um texto que não pode ser colocado contra o texto de Paulo, que não vai concordar com o que ele diz aqui. Agora, eu quero analisar o que ele diz aqui, olha, vamos lá. O seu filho matou alguém. É você que vai para a cadeia? Não. Quem comete o erro é que paga o preço. Ó, quem comete o erro é que paga o preço. Quando Adão pecou lá atrás, ele não pode me condenar à morte eterna. Viu? Quando Adão pecou lá atrás, ele não pode me condenar à morte eterna. É óbvio que Adão não pode condenar ninguém. Quem condena é Deus, tem esse detalhe também. Mas ele quer dizer que o pecado de Adão não poderia, né, condená-lo à morte eterna. Aí ele vai dizer isso aqui, ó. Ele paga o preço dele. Ele, Adão, paga o preço dele. Eu pago o meu. Ele paga o preço dele. E cada um de nós pagamos o nosso próprio preço. E cada um de nós pagamos o nosso próprio preço. Agora, você sabe o que é interessante? Sabe o que é mais interessante ainda? É isso que nós vamos analisar agora. Romanos 6:23. Abram aí. Romanos 6:23. Eu vou deixar aqui do lado aqui os caracteres do texto. Caso você não esteja com a Bíblia aí, né? Para facilitar. Salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Qual é a paga? Qual é o preço do pecado? A morte. Agora nós precisamos saber se essa morte a qual Paulo se refere é a morte eterna ou é o sono da morte ao qual ele se refere, dizendo que os cemitérios estão cheios de gente que, pelo fato do mal existir, estão dormindo o sono da morte. Como quem diz assim, a morte é produto do mal, né? É produto do mal. Essa morte aí, que encheu os cemitérios de gente dormindo o sono da morte. Mas vamos saber se é isso mesmo? Porque o salário do pecado é a morte. Mas, olha o contraste. O dom gratuito de Deus é a vida. Qual vida? Essa vidinha miserável que nós vivemos aqui? É essa vidinha ordinária, finita, que nós vivemos e experimentamos aqui? Não. É a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então veja, ele diz que Adão paga o preço pelo pecado dele, o pregador paga o preço pelo pecado dele e nós individualmente devemos pagar pelo preço do nosso pecado. Ok, cara pálida. Então, qual é o preço do nosso pecado? É somente essa morte natural aqui? Porque se nós morrermos essa morte natural, e essa morte natural que pode me acometer daqui a pouquinho, for a consequência do pecado, sobre o qual Paulo fala aqui, a paga pelo pecado, então veja, Deus será obrigado a ressuscitar todo mundo. Porque todo mundo já pagou o preço. Todo mundo já pagou o salário do pecado, que é a morte natural, segundo ele. E não a morte eterna. Veja, o próprio contraste que Paulo faz da morte, como salário do pecado, já nos diz isso.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como é que a vida eterna pode servir de contraste a uma morte que seria apenas natural, o sono da morte, e não morte eterna? Este é outro erro crasso que este pregador comete. Outro erro crasso. O salário do pecado é a morte eterna. Daí o homem não ter nenhuma condição por si mesmo de obter vida eterna, ainda que ele pague o preço. Porque quando ele paga o preço, quando ele paga o salário do pecado, quando ele recebe o salário do pecado, ele deve morrer o quê? Eternamente. Esse pregador, coitado, não entendeu isso. Você quer pagar o preço pelo seu pecado, irmão? Então morra eternamente. Morra eternamente. É assim que se paga o preço. Porque a vida eterna que eu quero e que você quer está em uma pessoa. E não é em mim que paga o preço pelo meu pecado. É em Jesus Cristo. Por isso que eu, no meu último vídeo, enfatizei e reenfatizei que quando esse pregador diz que o pecado de Adão não pode me condenar à morte eterna, ele está erradíssimo. Porque a morte sobre a qual Paulo fala, a morte sobre a qual ele fala, aqui no capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 12, é a morte eterna. E Paulo deixa claro que foi por uma só ofensa. Olha, verso 18, eu tenho que resumir, né? Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Para a condenação. No verso 15 ele diz, mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, como é que muitos podem morrer pela ofensa de um só, se eles não cometeram a ofensa desse um só? Foi só um só que cometeu ofensa, mas muitos morreram pela ofensa de um só. Do ponto de vista espiritual, tá? Do ponto de vista espiritual. E essa morte aqui é só o sono da morte? Quer dizer que eles morrem? E daí, como é que eles voltam à vida? Por si mesmos? Depois de morrer na morte natural? Por si mesmos? Se fosse assim, Deus teria que ressuscitar todos os mortos. Todos, não haveria ninguém perdido. Não haveria ninguém perdido. Porque, segundo esse pregador aqui, o salário do pecado, aliás, é o salário do mal, né? Porque ele fala que o mal é que produz o sono da morte. Seria a morte natural, o sono da morte. Verso 19 de Romanos 5. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Veja. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Como que o pecado desse um só homem, que é Adão, não produziu o quê? Pessoas pecadoras. Então, o que este cara diz não está de acordo com o quê? Com o que Paulo diz aqui no Novo Testamento, no livro de Romanos. Eu não posso pegar o livro de Ezequiel, descontextualizá-lo e colocá-lo contra Paulo. Eu não posso fazer isso e nem colocar Paulo contra Ezequiel. Eu tenho que analisar cada texto dentro do seu respectivo contexto, porque senão eu vou chegar a conclusões erradas. E é o que este pregador faz. Então, se eu estivesse próximo dele, eu diria, irmão, você quer pagar o preço pelo seu pecado, então? Então, morra. Morra. Porque é só assim que você, eu e qualquer outro ser humano pode pagar por si mesmo o preço pelo seu pecado. Porque quando a gente nasce aqui, abra em 1 Coríntios capítulo 15.
Leiamos primeiro verso 21. Visto que a morte veio por um homem. Que morte é esta sobre a qual Paulo fala? Não é o sono da morte, cara pálida. Não é o sono da morte. É a morte eterna. A morte eterna. Paulo nunca vai tratar dessa questão como salário de pecado, como sendo morte natural ou sono de morte. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aí ele diz no verso 22, porque assim como em Adão, todos morrem, veja, todos quem? Todo ser humano, toda a raça humana, judeus e gentios, sem exceção, sem nenhuma exceção. Todos morrem em Adão. Isso significa o quê? Imputação do pecado de Adão e suas consequências em toda a raça humana. Todos estávamos condenados à morte eterna, cidadão. Morte eterna, não é sono da morte. Porque, do contrário, todos teriam que ser ressuscitados. Todos, não haveria ninguém perdido. Deus teria que obrigar todo mundo a ressuscitar e salvar todo mundo. O desembocar da pregação desse homem aqui não vai dar naquilo que ele pretende, que é afirmar que é impossível, que é possível deixar de pecar, ainda nesse corpo. O desembocar das suas afirmações vai dar na salvação universal de todos, sem exceção, o que é um absurdo por si só. Então, quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, não é o sono da morte, não é uma morte natural, é a morte eterna, porque ele contrasta esta morte com que coisa? O dom de Deus, que é o quê? Vida eterna, dom gratuito. O que significa gratuito, ô cidadão? O que significa dom gratuito? Significa que é de graça. Não vem com esse papo de Adão tem que pagar o preço dele, eu tenho que pagar o meu preço. Como que você vai pagar preço se a Bíblia está dizendo que o dom da vida eterna é de graça, é gratuito? Como? Como que você vai pagar seu preço se o dom é gratuito? Ô cidadão, responda para mim. O dom é gratuito, aí você está dizendo que tem que pagar o preço. Como que você vai pagar o preço? Para uma coisa que a Bíblia diz que é gratuita e não está em você. Não está sob seu poder. Por isso que eu disse no meu vídeo anterior, e fui objeto de crítica, isso é natural. Que da mesma forma que Deus imputa o pecado de Adão e as suas consequências a toda a raça humana, eu e você, que estamos vivos hoje, a salvação, ou seja, o dom gratuito, nos é imputado. Porque quem produziu justiça, quem pagou o preço do pecado por nós, em nosso lugar, foi uma pessoa chamada Jesus Cristo, cidadão. Você nunca entendeu o que é evangelho de verdade. Você está numa igreja, cidadão, você está numa igreja que nunca soube, nunca entendeu, nunca compreendeu o que é o evangelho baseado na morte de Jesus Cristo. Você está numa igreja herética que não consegue receber gratuitamente aquilo que Deus nos deu em Jesus Cristo. Imputou a sua justiça sobre nós. A justiça que nos salva, que nos torna, que nos declara justos e que depois nos tornará justos, ela provém de Jesus Cristo, cidadão. O dom é gratuito, não é você que paga pelo dom gratuito que é a vida eterna, não é você, não. Não é você. Você erra ridiculamente com esse ar de mestre. Eu pesquisei todos os textos na Bíblia que fala sobre o pecado, que fala sobre o mal e que fala sobre culpa. Eu pesquisei todos. Ele diz isso na sua pregação aqui.
De que adianta você pesquisar toda a Bíblia, inclusive se utilizar de textos bíblicos, para distorcer os seus sentidos, para querer forçar uma conclusão que é contrária àquilo que a Bíblia diz? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Que a sua mente receba a unção do Espírito Santo, para que você possa compreender o que seja o verdadeiro Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Amém.